Gravando, gravando. Então tá, bom dia família. Mais uma vez, iniciando os trabalhos no início desse ano. Hoje é dia 12 de janeiro de 2026. Bom, família, hoje eu tô com um consciente diferente para poder falar alguma coisa que tem que ser dita e que tá acontecendo comigo e ao meu redor. Não só onde eu moro, mas no Brasil e no mundo. Você já ouviu falar em frequência da lei de Schumann? Schumann. É? Pois bem, o que é isso? Muita gente está me perguntando o que isso tem a ver com a vida da gente. Cara, é uma coisa muito louca, é uma coisa muito doida, porque é muito complexo e é muito simples ao mesmo tempo. Pois bem, essa teoria da lei de Schumann é nada mais nada menos é a frequência que a Terra emite para que todo ser vivo dentro do planeta se sinta bem com a natureza. Olha que coisa louca, né? Então a natureza tem uma frequência. Se tu vibra na mesma frequência, tu é uma pessoa que tem privilégios no sentido de poder estar evoluindo, melhorando, ajudando, crescendo. E o que acontece? Quando a pessoa não entende isso e acaba se contaminando com a energia negativa, a pessoa acaba ficando fraca, vulnerável, doente. Inclusive, está falando com uma pessoa agora aqui sobre isso e como o câncer se manifesta, uma das doenças em função de ter uma frequência baixa. Pois bem, partindo desse princípio, pessoal, a gente tem que ter essa consciência e poder nós elevarmos cada vez mais a nossa frequência vibracional, é onde vai a longevidade nossa. Esse ano de 2026 que estamos iniciando, entre todas as coisas na atmosfera política, familiar, social, econômica, mundial, geopolítica, está girando dentro do planeta. O planeta ele está sendo manipulado de várias formas, por incrível que pareça. Não é à toa que o 3 de Atlas está lá para poder, como se fosse um juiz olhando, observando o que está acontecendo aqui embaixo. E nessa nova era de Aquários que nós estamos agora, se você não sabe, é bom procurar saber, se informar. Eu tenho no link embaixo no nosso canal, se inscreva no nosso canal, até para poder entender o contexto da história toda, né? Eu tenho esse assunto sobre a era de Aquários falando em outros vídeos lá atrás. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver que é o seguinte, o planeta está sendo regido pela Lua e o mar se expande, enfim, maré alta, aquela coisa toda. E nós, o nosso corpo, ele é 90% de líquido, água. Então a gente também sente isso. Eu, nessa minha caminhada de despertar, até o chamado do sino, escutou o sino tocando agora, ressoava na minha mente um zumbido no final do ano passado e eu não entendi. Inclusive a doutora prescreveu uma bateria de exames para mim poder entender. Eu vou até levar para ela, mas eu já acabei descobrindo o que é o zumbido. Era realmente por causa do chamado, o despertar. E o que está acontecendo? As pessoas para esse ano de 2026 têm que se preparar, se conscientizar e melhorar suas frequências. E existem várias formas. Por exemplo, uma delas, que eu aprendi com um indiano, tenho feito, tem me ajudado. Tu tem que, através do sun gaze, olhar o sol no começo do dia e no final
do dia, ok? E o que acontece com isso? O sol nesse período do dia, ele acaba descalcificando a nossa glândula pineal, onde ela é responsável pelo ser humano poder estar tendo a autocrítica e não sendo manipulado, não sendo amorfinado pelas coisas ao redor, como flúor, plástico, enfim. Ok, beleza? Então, o que acontece? A partir do Sanguese tem também o aterramento, que é uma coisa muito importante. O aterramento, aqui eu vou até mostrar para vocês. O certo é estar de pé descalço na grama, em contato com o teu corpo vibracional para poder alinhar as energias. 2, ok? Bom, técnicas de respiração é importante também, né? Yoga, enfim, o que puder estar elevando o padrão vibracional. Mantras tipo esse tipo de mantra, ele ajuda também na regularização da energia no campo energético do corpo, entendeu? Então são pequenos detalhes, ajustes, né, que ao longo desse primeiro ano do digital eu comecei a adotar junto na minha qualidade de vida aqui no sul, já que eu não tenho mais praia aqui. Natação é muito importante para o ser humano. O mar, a água, eu como sendo caranguejo, né, de câncer, eu preciso do mar, então vou procurar para esse ano uma academia. Mas não saindo do foco, o importante é isso, é a ressignificação da qualidade de vida, né? Num ambiente que seja saudável, que seja produtivo e que seja intelectualmente favorável. Pois bem, né? A gente cuidando da alimentação e do estilo de vida, a tendência é esse ano a gente conseguir passar tranquilo, no sentido de se blindar e se fechar. Porque como está sendo falado e dito, esse ano de 2026 é guerra espiritual. Não é só porque direita, esquerda, direita, nada, mas a manifestação do mal no Brasil para querer fazer o Brasil virar um país pobre, miserável. É por isso que essas lives têm sido de assuntos atuais dentro do que está acontecendo comigo no digital e fora do digital também. Aqui no nosso canal, no nosso link lá em cima, lá tem o nosso curso. Se você quiser aprender como viver do digital, a migração, entre para a nossa comunidade, te fortalece. A mentoria pela minha parte com você para te ajudar é garantida. Então, o que acontece? Nessa manifestação de ressignificação, outra etapa importante também é o jejum intermitente. É aquele jejum que se faz sem comer para que o próprio corpo ele auto se regenere, trabalhando no sentido de melhorar o desempenho e se regenerar aquelas que estão fracas, e realmente funciona. Então isso tudo faz parte do despertar. Por que isso? Porque nessa passagem da terceira para a quarta dimensão, muitas pessoas estão na segunda e na terceira dimensão, que é o agora, o físico. Eu compro, eu tenho que comprar, eu tenho que adquirir, eu tenho que ter. Não, chega disso. Isso causa problemas. A pessoa que está querendo evoluir, crescer saudavelmente, da terceira para a quarta dimensão, ela tem que vibrar e as coisas vão acontecer naturalmente. Tudo que tu desejar vai vir a ti.
É o que está acontecendo comigo. Tudo que eu sempre quis na minha vida, tudo que eu desejei, tudo que eu precisei, Deus me deu. Nunca deixei de ter o que eu queria. Então, nessa ressignificação, na minha insignificância e humilde existência, eu tenho a certeza que Deus está no comando da minha vida. E tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor, não para o homem, mas para Deus. Então é por isso que Ele tem sido presente e me abençoado. Estou muito feliz da minha casa nova, feliz no meu estilo de vida, no meu trabalho. Os meus negócios estão fluindo. E para esse ano pretendo viajar bastante, levando a mensagem, a palavra, as imagens, o conhecimento, a ajuda, né, dando um norte para quem precisar, porque quem é luz, o farol dá a direção. Pois bem, farol. Farol é importante entender, porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho pode ser um caminho. Mas para quem está no despertar já tem um norte. Para você ver que é tão verdade isso, que vai ser possível através desse conhecimento, viagem no tempo. Já ouviu falar viagem no tempo? Realidades paralelas? Existe aonde tu tá em outras versões, de repente melhor ou pior, vai depender do teu pensar. Se você não mudar o pensar, continuar sendo o que é e fazendo o que está fazendo e muda, nunca vai mudar. Mas se começar a pensar diferente, fazer coisas diferentes, as coisas virão diferentes também. Os resultados, o universo, ele manifesta aquilo que tu joga para o universo manda para ti de volta, seja bom ou seja ruim, cada um com as suas escolhas. Então a viagem no tempo, ela é possível sim, entendeu? Em paralelos, em dimensões diferentes, na qual aquela pessoa que procura evoluir, ela consegue entender. Então por isso é tão verdade para nós cristãos, que a palavra e a pergunta é o seguinte: existe vida após a morte? Existe vida após a morte? Claro que existe. Olha, Jesus é o nosso exemplo e o nosso farol. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ele está dentro de nós, está dentro de mim, porque nós vivemos hoje na era mais bonita, porque podemos ter Ele dentro de nós com o Espírito Santo Consolador. Nesse mundo de escuridão, de trevas e guerras e tudo, nós somos a luz de Cristo nesse mundo, entendeu? Então o nosso papel é importante. Nós, como luz de farol, a gente tem que mandar uma luz para o horizonte para resgatar outras almas. Que o trabalho nosso não é o corpo em si é a alma que vai viver para sempre. O corpo é uma passagem, bonito, mas vai ficando ao longo. Temos que cuidar dele, cuidar para poder viver o máximo que pudermos, se alimentar bem, atividade física, beijar na boca é muito bom também, se sentir pertencimento a um grupo, a pessoas de bem. Tu não tá sozinho. No digital, as pessoas que estão no digital, elas vivem muito sozinhas, mas com ressignificação de pessoas. E as pessoas que vêm são pessoas que vêm para multiplicar, nem é só somar. Pois bem, né? Por que tudo isso? Isso faz parte da gnose. Gnose é uma nova forma de poder estar vendo a fé cristã com todas essas dimensões de diferenciação. É tão verdade isso que eu procurei separar um texto de um estudo apócrifo, onde Jesus falou isso, só que não está na Bíblia, que a Igreja Católica não quis.
Porque o que acontece nesse processo de ressignificação, a gente vai passando com o tempo e a gente acaba se tornando, se não tiver o chamado, acaba se tornando marionete na mão dos manipuladores desse mundo, desse planeta. Então, o que acontece? Aqui achei. Palavras de Jesus. Seu corpo é o primeiro profeta. Aprenda a ouvir, pois é uma linguagem na qual o corpo nos ensina. É o cansaço, as dores, o desconforto, são guias de luz para nós quando nós perdemos do caminho de Deus. Faz para os escolhidos, é o farol da alma. Olha só, não são minhas palavras, são palavras de Jesus. Então o nosso corpo fala, e ele fala, grita, porque é a nossa alma interior, é o meu interior, o nosso interior. Nós temos o id e o ego, nós temos esse estereótipo e temos uma alma dentro de mim. Ela come, ela bebe, ela sofre, ela ri, ela é uma pessoa, por incrível que pareça. Imagina tu ter uma consciência nesse nível. Não é para qualquer um. Muitos me chamam de louco, mas não tô aí. Essa migração para o digital, estamos no 2º ano. Ela está sendo muito impactante, muito forte, muito latente na minha vida, em função desses conhecimento, desse entendimento todo, em função disso, tá? Pois bem, esse assunto é um assunto meio forte, tá? Nos siga, tiver alguma dúvida, pode me fazer nos comentários aí, e a gente fica à disposição. Estou preparando novos vídeos com novos conteúdos aí, ok? Até a próxima.